Vamos lá, queridos. Artigo 98 do CTN. Trata sobre tratados e convenções internacionais. Veja a importância dos tratados e convenções internacionais em nosso direito tributário. Acompanhem comigo. Os tratados e as convenções internacionais revogam ou modificam a legislação tributária interna e serão observados pela que lhes sobrevenha. Ora, eu menciono que esse dispositivo tem que ser lido em duas partes, para que você compreenda bem sobre os tratados e convenções internacionais. A primeira parte diz, ora, os tratados e convenções internacionais, eles revogam ou modificam a legislação tributária interna. E a segunda, serão observados pela que lhes sobrevenha. Veja, primeiramente, quando se fala de tratado e convenção internacional, como eu disse a vocês, hoje a importância deles é tão grande no nosso direito tributário que o artigo 98 do CTN, em resumo, está dizendo o seguinte: os tratados e convenções sempre serão observados, sempre irão prevalecer frente à legislação interna. Então, por mais que eu separei em dois momentos, em duas partes esse dispositivo, em resumo, quer dizer isso. O tratado internacional sempre irá prevalecer frente à legislação interna. Ora, Josi, mas antes de você falar sobre esse artigo 98, eu preciso, na verdade, saber como é utilizado o tratado internacional aqui no nosso direito tributário. Veja, os tratados internacionais, eles são importantes, primeiramente, para tratar sobre a tributação na importação e exportação de mercadorias. Então, muitos países celebram tratados com o Brasil para a aquisição de mercadorias entre si. E como que fica essa tributação? Então, é um ponto já bem determinado em muitos tratados. E, em segundo lugar, eu posso também aplicar os tratados internacionais para evitar a chamada bitributação. A exemplo de quem reside no Brasil, em razão de ter residência no Brasil, por si só, deverá recolher o imposto de renda aqui para o nosso país, por mais que ofira renda de outro país. E aí, o que pode acontecer? A pessoa, quando ofere renda de outro país, ela já vai ter que recolher o imposto de renda lá no país de origem. Só que quando chega no Brasil, vai ter que recolher mais 27,5% de IR pelo fato de ser residente no Brasil. Considera-se residente no Brasil aquele que aqui permanecer por mais de 180 dias. Então, imagine que a pessoa auferiu renda em seu país de origem, já recolheu lá 15% de IR e, ao chegar ao Brasil, vai ter que pagar mais 27,5% de imposto de renda. Então, muitos países acabam celebrando um tratado com o Brasil para dizer, ó, quando a renda chegar no teu país, ao invés da pessoa recolher mais 27,5% de IR, vamos fazer compensação. Como ela já recolheu 15% para mim, então ela só recolhe a diferença, 27,5% menos 15%. Então, são os chamados tratados internacionais para evitar a bitributação quanto ao imposto de renda, para não ficar tributando duas vezes a mesma renda. E, como eu disse, tem ainda a questão do mercado exterior, na compra e venda de mercadorias entre países, como é que fica a tributação, quanto aos impostos, importação, impostos sobre exportação. Então, os tratados realmente, eles acabam ganhando cada vez mais espaço aqui em nosso país, e em razão disso, o próprio CTN estabelece um status para eles bem relevante, pois aqui, como lhe disse, em suma, quer dizer que os tratados internacionais sempre irão prevalecer frente à legislação interna. No primeiro momento, olha o que eu tenho. Eu tenho que o tratado e a convenção internacional, ela vai prevalecer, pois ela modifica e até revoga a legislação interna. Isso, então, quer dizer o seguinte: se eu tenho uma legislação interna que trata sobre determinado assunto, logo em seguida tenhamos um tratado que trate sobre aquele assunto, por mais que haja contrariedade,
Quer dizer, então, que o tratado internacional vai prevalecer, pois, afinal de contas, nos termos do artigo 98 do CTN, o tratado vai revogar ou modificar a legislação tributária interna. Eu até faço uma pequena correção aqui na literalidade desse dispositivo, porque na prática não é bem uma revogação que vai acontecer. Isso porque, se eu falo que uma lei posterior revoga uma lei anterior, você há de convir comigo que essa lei anterior nunca mais vai voltar a produzir efeitos, por mais que a lei revogadora seja revogada posteriormente. Você sabe que, quando há uma lei que revoga uma lei anterior, por mais que essa lei revogadora seja posteriormente revogada, essa lei anteriormente revogada não vai mais produzir efeitos nunca mais. Só que com o tratado, o que acontece? Eu tenho uma lei interna, temos o tratado irá prevalecer, mas, posteriormente, se esse tratado for denunciado ou deixar de produzir efeitos, a legislação interna volta a produzir efeitos. Por isso que o certo, na verdade, é dizermos que a legislação interna fica com a sua eficácia suspensa enquanto houver a predominância do tratado internacional. Pois, se ele for denunciado, ela vai voltar a produzir efeitos. Então, ela não foi revogada. Pois, se tivesse sido revogada, nunca mais na vida voltaria a produzir efeitos. Concordam? E aí, para fins de prova de concurso, você tem que sempre se lembrar. Eu vou ter provas, bancas, que gostam de cobrar a literalidade da legislação e, portanto, vai escrever lá, sim, os tratados e convenções internacionais revogam a legislação interna. Nesse ponto, eu tenho que marcar como correta, pois é exatamente o teor do artigo 98 do CTN. Mas eu posso encontrar bancas que são mais pela prática do nosso dia a dia, são levando em consideração a doutrina majoritária que trabalha com o tema e que, portanto, vai dizer, olha, o tratado internacional, ele vai prevalecer frente à legislação interna, sendo que, enquanto ele estiver em vigor, a legislação interna fica com sua eficácia suspensa. Então, essa questão, essa alternativa estará correta, porque é o que acontece na verdade. Certo? Então, primeira observação quanto à primeira parte desse artigo 98 do CTN. A segunda parte, acompanhem comigo, diz, e ainda os tratados internacionais serão observados pela legislação que lhes sobrevenha. Ora, isso quer dizer o que necessariamente? Quer dizer que, se houver um tratado internacional e tenhamos uma lei ordinária ou qualquer lei que venha posteriormente, o tratado ainda assim prevalece. Nesse ponto, já tenho que lhe esclarecer algumas situações. Veja, nós tivemos lá no passado o Supremo Tribunal Federal ao analisar uma questão de tratado em direito comercial. Ele, na ADIM 1480, disse, alto lá, tirando os tratados internacionais que venham tratar sobre direitos humanos, que aí ganham a eficácia de emenda à Constituição, os demais, quando se inserem em nosso ordenamento, eles ganham status de lei ordinária. E, como ganham status de lei ordinária, a legislação posterior, ela vai prevalecer frente a esse tratado internacional. Essa foi a conclusão do Supremo Tribunal Federal, considerando que o tratado que não tratar, ficou até pleonasmo, desculpe, mas o tratado, a convenção, que não dispuser sobre direitos humanos, que esse você sabe que, tendo lá a aprovação, conforme prevê a Constituição, acabam ganhando um status de emenda à Constituição, os demais tratados, eles são considerados, ganham status de lei ordinária. E a partir desse ponto de vista, o Supremo disse, então, não. Então, se o tratado que não trabalhar sobre direitos humanos ganha status de lei ordinária, qualquer lei que seja posterior vai prevalecer sobre ele. Acontece
que isso é realmente para as demais matérias. O que eu até concordo com esse entendimento do Supremo. Mas eu tenho que considerar a nossa realidade tributária. E para a nossa realidade tributária, o artigo 98 do CTN, que é uma legislação especial, específica para o direito tributário, diz: aqui no tributário sempre irá prevalecer o tratado internacional. Isso significa dizer o quê? Que por mais que o tratado internacional seja posterior à legislação interna ou anterior à legislação interna, não importa. No direito tributário, é o tratado internacional que vai prevalecer, pronto e acabou. É ele que vai prevalecer, como eu estou te dizendo. Então, o Supremo, em um segundo momento, posicionou-se no RE 229.096 para dizer exatamente isso. Olha, aquela decisão anteriormente proferida por essa corte, que dizia que, com a exceção dos tratados que regulem sobre direitos humanos, os demais ganham status de lei ordinária e, por isso, se vier uma legislação posterior, essa legislação posterior vai prevalecer, tal aplicação não tem aqui no direito tributário. Pois aqui eu tenho o artigo 98 em separado, que vai trabalhar justamente com o tratado em direito tributário. Então, para fins de direito tributário, RE 229.096, sempre irá prevalecer o tratado internacional. Então, guarde isso. Tratado internacional em direito tributário, ele é top, tão top, que não importa se ele venha depois ou anterior à legislação interna, ele sempre irá prevalecer, ok? Outra questão que tem sido cobrado ainda muito em provas de concurso, por mais que já tenha sido há tempo julgado a respeito, e ainda menciono 229.096 em razão do assunto, é que há um tempo atrás questionava-se sobre a possibilidade de um tratado internacional trazer isenções de tributos estaduais, distritais e municipais. No RE 229.096, o Supremo colocou uma pá de cal sobre esse assunto para dizer: tratados internacionais podem sim trazer isenções de tributos estaduais, distritais e municipais. Então, isso tem sido muito perguntado pelos concursos, para saber, pode um tratado internacional trazer isenção de tributo estadual, distrital e municipal sem ofender ao artigo 151, inciso 3 da Constituição Federal? Só para você recapitular, porque nós já comentamos sobre esse dispositivo. O artigo 151, inciso 3 da Constituição Federal, trata sobre a chamada vedação da isenção heterônoma, em que, no Brasil, como você sabe, o que vale é que só pode isentar o ente que detém a competência tributária. Como assim? A União, via de regra, só pode trazer isenção para tributos federais. Os estados só poderão trazer isenção para tributos estaduais, e assim sucessivamente, de modo que só pode isentar no Brasil quem pode tributar. A partir dessa regra, prevista lá pelo 151, inciso 3 da Constituição Federal, começou-se a questionar sobre o tratado internacional. Então, considerando que o tratado internacional ele é assinado pelo presidente da República, ele não poderia trazer uma isenção de um tributo que não pertencesse à União, sob pena de violar o artigo 151, inciso 3 da Constituição Federal. O RE 229.096 também colocou uma pá de cal sobre esse assunto para dizer: não se preocupe não, porque o presidente da República, ao assinar aqui um tratado internacional, ele não assina como chefe de Estado, mas como chefe de governo. Logo, não há violação ao artigo 151, inciso 3 da Constituição Federal. Logo, não há nenhuma impossibilidade, nenhum empecilho para, sim, um tratado internacional trazer isenção de tributos estaduais, distritais e municipais. Então, a resposta é: pode sim o tratado internacional trazer isenção para tributos estaduais, municipais e distritais, sem problema algum, sem violação à nossa Constituição Federal, sem violação à vedação da isenção heterônoma. Ok? Agora sim,
Sobre os tratados internacionais, é isso de mais relevante que podemos encontrar em nossas provas de concurso. Passo agora para a terceira espécie normativa que compreende a legislação tributária. Nós vimos lá nos termos do artigo 96 do CTN que a legislação tributária ela é compreendida por leis, tratados e convenções internacionais, decretos e normas complementares. Falaremos agora sobre os decretos. O que eu tenho que saber sobre os decretos? Artigo 99 do CTN, e também em muitas provas tem sido cobrado esse dispositivo de forma literal. Por isso que eu já separei ele aqui para fazermos a leitura juntos. Vejamos. Artigo 99 do CTN diz: o conteúdo e o alcance dos decretos restringem-se ao das leis em função das quais sejam expedidos, determinados com observância das regras de interpretação estabelecidas nessa lei. Então, o decreto, ele é hierarquicamente inferior à lei. Logo, ele não pode ultrapassar uma previsão legal. Então, ele deve sim realmente restringir-se ao conteúdo previsto em lei. Os decretos são muito utilizados no direito tributário? Com certeza. Uma das funções, diria aqui, os decretos são por meio deles que nós temos os chamados regulamentos de impostos. A exemplo, o regulamento do IPI é veiculado por meio de decreto, regulamento do imposto de renda. Então, os regulamentos de impostos são, sim, veiculados por meio de decreto. Eis uma importância para o nosso direito tributário. Quando eu falo de regulamento, é a compilação de toda a legislação atinente àquele imposto. Quando falamos de imposto de renda, vocês vão ter uma aula exclusiva sobre esse imposto, você vai perceber a quantidade de leis, decretos que temos tratando sobre esse imposto. Então, para facilitar o manuseio, eu tenho o regulamento do imposto de renda, que traz para si toda essa legislação esparsa, né, que temos pelo nosso ordenamento, de modo a facilitar realmente a leitura, a compreensão desse imposto. Além disso, dos regulamentos, eu tenho ainda a questão que já estudamos também, mas para fins de relembrar, prevista lá no artigo 153, deixa eu só puxar a canetinha aqui, artigo 153, parágrafo 1º da Constituição Federal, que faculta ao Poder Executivo alterar alíquotas de alguns tributos. E quando o artigo 153, parágrafo 1º, permite ao Poder Executivo alterar alíquotas de alguns tributos, você sabe, o Poder Executivo ele não faz lei. Então, nesse dispositivo está dizendo, pode sim ser utilizado o decreto para alterar, inclusive majorar, desde que, é claro, observados os limites e condições previstos em lei de alíquotas de 4 impostos, que são os impostos regulatórios de mercado, II, IE, IOF e IPI. Então, o Poder Executivo pode se valer do decreto, esse previsto no artigo 99 do CTN, para, inclusive, majorar as alíquotas do II, Imposto sobre Importação, IE, Imposto sobre Exportação, IOF, Imposto sobre Operações Financeiras, e o IPI, desde que, é claro, respeitados os limites e condições previstos em lei, porque você sabe, em razão do princípio da legalidade, previsto pelo artigo 150, inciso 1 da Constituição Federal, o tributo só pode ser instituído e majorado por meio de lei. O artigo 153, parágrafo 1º, ele traz, na verdade, uma mitigação do princípio da legalidade, autorizando o Poder Executivo por meio de decreto, inclusive majorar as alíquotas do II, IE, IOF e IPI. Além disso, eu também menciono que o decreto, ele pode, nos termos do artigo 177, parágrafo 4º, inciso 4, inciso 1, a linha B, ele poderá reduzir e restabelecer as alíquotas da CID combustível. Ora, repetindo para você poder anotar, então eu tenho ainda
lá nos termos do artigo 177, parágrafo 4º, inciso 1, a linha B da Constituição Federal, que também, por meio de decreto, o Poder Executivo poderá reduzir e restabelecer as alíquotas da CID combustível. Ah, Josi, lembrei que quando você falou sobre reduzir e restabelecer as alíquotas da CID combustível, na época você também mencionou o artigo 155, parágrafo 4º, a inciso 4, a linha C, para falar do ICMS combustível. Então, eu também posso destacar aqui que o decreto poderá reduzir e restabelecer as alíquotas da CID combustível? Não. Atenção! Você tem toda a razão em dizer que o artigo 155, parágrafo 4º, inciso 4, a linha C, determina que é facultado ao Poder Executivo também reduzir e restabelecer as alíquotas do ICMS combustível. Mas o cuidado que devemos ter é que, para o ICMS combustível, não é por meio de decreto. Em razão lá da Lei Complementar 2475, que nós ainda vamos estudar, qualquer incentivo, benefício do ICMS tem que ser celebrado lá no âmbito do CONFAS por meio de convênio. Então, vai ser um convênio que vai mexer nas alíquotas do ICMS combustível. Decreto, eu só utilizo para, inclusive, majorar as alíquotas do II, IE, IOF, PI, e para reduzir e restabelecer as alíquotas da CID combustível. Certo? E agora, então, passamos para o último ato normativo que compreende a legislação tributária. E esse é muito cobrado, principalmente em provas de cartorários. É impressionante. Eu quero que você destaque, não sei porquê, o artigo 100 do nosso CTN, para trabalharmos sobre as normas complementares. Então, vem cá. Legislação tributária, separa aqui, compreende leis, tratados internacionais, decretos e normas complementares. Agora vamos falar sobre as normas complementares. Mas para falarmos sobre as normas complementares, artigo 100 do Código Tributário Nacional. Na verdade, nós temos 4 normas complementares. A iniciar aqui com o inciso 1 do artigo 100. São normas complementares, atos normativos, então deixa eu separar aqui, atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas. Então, veja, os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas são, nos termos do artigo 100, inciso 1 do CTN, normas complementares. Como são normas complementares, faz parte da legislação tributária. Se é legislação tributária, será de observância perante todos. Então, esses atos normativos expedidos pela autoridade administrativa deverão ser, sim, respeitados, atendidos por todos. Josi, mas o que vem a ser esses atos normativos expedidos pela autoridade administrativa? Simplesmente qualquer um deles. Qualquer ato normativo expedido pela autoridade administrativa, é norma complementar. Exemplo, portarias, instruções normativas, circulares, resoluções. Então, qualquer ato normativo expedido pela autoridade administrativa é considerado uma norma complementar. Se norma complementar, legislação tributária. Certo? Inciso 2, que compreende a norma complementar. Agora aqui, muita atenção. As decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, mas o detalhe, a que a lei atribua eficácia normativa. Gente, nem preciso te falar que a pegadinha quanto a esse ponto está justamente aqui. Não é qualquer decisão de órgão singular ou coletivo de jurisdição administrativa que será considerada uma norma complementar, portanto, uma legislação tributária. Mas tão somente aquela que a lei lhe atribua eficácia normativa. Como assim, Josi? Bom, vamos lá. Vamos aqui analisar primeiramente essas decisões para que você saiba o que é e quando é que serão consideradas normas complementares.
Nós ainda teremos, durante o nosso curso, sobre a questão da constituição do crédito tributário. Mas só para você entender sobre essas decisões administrativas. Veja, assim que o fisco constitui o crédito tributário, que é por meio do lançamento tributário, que vamos estudar, o fisco imediatamente ele tem que comunicar à autoridade administrativa sobre esse lançamento realizado. E como que ele vai comunicar ao contribuinte? Encaminhando-lhe uma cartinha, encaminhando-lhe o que nós chamamos de notificação de lançamento tributário. Então, veja, o contribuinte ele receberá em sua casa essa notificação de lançamento, que é nada mais do que um comunicado emitido pela autoridade administrativa para dizer, contribuinte, eu constituir teu crédito tributário. Pode ser, como ele disse, realmente por uma simples cartinha ou o envio do carnê para pagamento do imposto configura a notificação de lançamento, que é essa ciência que o contribuinte vai ter sobre aquele crédito que acabaram de ser constituído. Pois muito bem. O contribuinte, ao receber essa notificação de lançamento, ele tem, na verdade, 4 possibilidades em sua vida. Como assim? Ele recebe essa notificação de lançamento e ele tem as possibilidades de, primeiro, pagar. Devo mesmo, vou pagar. Segunda possibilidade, recorrer na esfera administrativa. Terceira possibilidade, ir para a esfera judicial. E quarta possibilidade, não fazer nada. Devo, não nego, pago quando puder. Então, ao receber a notificação de lançamento, o contribuinte olha para essa notificação e diz, 4 possibilidades, eu posso pagar, ou recorrer, ou ir para a esfera judicial, ou não fazer nada. Pois bem, se o nosso contribuinte resolver recorrer na esfera administrativa, falarei aqui sobre o âmbito federal, considerando que você me vê de qualquer parte do Brasil, em âmbito estadual e municipal, cada estado, cada município tem a sua legislação própria na esfera administrativa. Então, por isso que eu falarei no âmbito federal, que essa aí não tem jeito, é igual. Decreto 7574 de 2011. O que eu tenho no decreto 7574 de 2011? Tem-se lá, da notificação de lançamento, o contribuinte tem, na verdade, 30 dias para apresentar uma impugnação. Então, eu posso, enquanto contribuinte, apresentar uma impugnação dessa notificação de lançamento tributário, previsto no artigo 56 do decreto 7574 de 2011. Então, o contribuinte vai impugnar essa notificação de lançamento. Mas vai impugnar para quem? Para a chamada DRJ. A DRJ consiste na Delegacia da Receita Federal de Julgamento. A DRJ é que vai julgar sobre a impugnação, para dizer, na verdade, quem tem razão. Se é o fisco, por ter constituído aquele crédito tributário, ou se é o nosso contribuinte que impugnou e disse, não, está tudo errado. A DRJ, Delegacia da Receita Federal de Julgamento do Brasil, por sua vez, vai proferir uma decisão. Veja, essa decisão é, então, uma decisão de órgão coletivo da autoridade administrativa. Pois bem, dessa decisão, digamos que seja ela desfavorável ao nosso contribuinte. Sendo essa decisão desfavorável ao nosso contribuinte, o artigo 73 do decreto 7574 de 2011 diz, contribuinte, você tem então até 30 dias para apresentar um recurso voluntário para ser julgado pelo CARF, Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que funciona, na verdade, como a segunda instância da esfera administrativa. Então, o que eu tenho? A DRJ vai proferir uma decisão, sendo ela desfavorável ao contribuinte, ele tem até 30 dias para recorrer. O nome do recurso é recurso voluntário,
que será apreciado pela segunda instância, que fica lá em Brasília, que é o CARF, Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais também vai proferir uma decisão para dizer quem tem razão. Então, portanto, uma decisão da autoridade administrativa em órgão coletivo, certo? Então, mais uma vez, eu tenho aqui essa decisão de órgão colegiado da esfera administrativa. Vamos imaginar que essa decisão, ela seja desfavorável ao nosso contribuinte. Sendo a decisão do CARF desfavorável ao contribuinte, a pergunta que se faz é: e agora, Josi, cabe recurso? E a resposta é: depende. Depende do quê? Vem comigo, nem pense em me desligar. Vem comigo lá para o nosso quarto e último bloco para eu te explicar quando é que eu posso recorrer de uma decisão do CARF. Estou te esperando no nosso quarto e último bloco.